Eu quero só rapidinho falar da diferença dos modelos de negócio, tá? Aqui, gente, nós temos um projeto e uma proposta de negócio, tá? Não é de trabalho, de negócio. Ah, qual é a diferença? Então, vamos lá, eu vou tentar dar um exemplo básico para vocês. O trabalho é aquilo que você faz dentro do seu negócio. Então, você, pessoa física, eu, Suzana, tenho minha empresa chamada, Consultoria de Bem-Estar Limitada. Eu, Suzana, faço o trabalho dentro da minha pessoa jurídica, que é a minha consultoria. Mas a minha pessoa jurídica, ela é um ente, ela é um ser, tá? Quando você faz do Terra, quando você começa a trabalhar do Terra, você monta a sua empresa, que é uma pessoa, tem o nome, pessoa jurídica. Ela existe como um ente, tá? Ela é um ente perante a lei. Você trabalha na sua pessoa jurídica, né? Então, qual é a sua contribuição dentro da sua pessoa jurídica? A sua contribuição dentro da sua pessoa jurídica é compartilhar o programa, compartilhar o bem-estar, tá? É fazer consultoria de bem-estar e compartilhar o programa. Esse é o seu trabalho, mas o seu negócio é uma consultoria de bem-estar. Isso é muito legal da gente sempre bater na tecla, porque às vezes, antes desse projeto, na minha cabeça, não ficava muito claro o que era o trabalho, o que era o negócio. Por isso que a gente sempre teve problema de falar do negócio do Terra. A gente falava do trabalho do Terra, mas a gente não falava do negócio do Terra. E já já nós vamos entender o negócio do Terra em números, tá? Porque a outra coisa que eu quero falar rapidinho, o que faz um bom negócio? Vocês têm um bom negócio na mão. Por quê? Então, assim, qual é o tamanho do investimento? Qual é o tamanho do retorno? Em quanto tempo esse retorno? Qual o risco? E, principalmente, qual é a atividade desse negócio? Qual é a indústria que você está entrando? Tá? E, obviamente, o investimento que ele é contínuo sempre, o tamanho desse investimento contínuo versus os ganhos. Então, quando você coloca tudo isso na balança neste projeto, desculpa meu termo, quem me conhece fala que eu falo palavrão, eu vou falar, é um puta negócio. Por quê? Porque nós temos um investimento extremamente baixo, com um retorno extremamente rápido, dentro de uma indústria que só cresce e com ganhos que só crescem. Então, anotem, por favor, as características de um bom negócio. Tá? Um investimento baixo, risco baixo, retorno rápido, ganhos rápidos e numa indústria que floresce. Preciso dizer mais? Isto é um bom negócio. Para nós que não entendemos de negócio, os homens aqui presentes entendem mais de negócio que nós mulheres. Desculpa se parece um pouco machista isso, mas em geral é assim que funciona. Nós mulheres entendemos do trabalho, homens entendem de negócio. Então eu sempre falo para os meus meninos, que eu adoro falar dos meus meninos, vocês têm um negócio na mão. Vamos falar de negócio, não vamos falar de óleo essencial. Vamos falar de negócio. Então nós temos hoje um negócio aqui, tá? E agora nós vamos entender esse negócio em números. Então o que a gente tem aqui é uma franquia pessoal de consultoria de bem-estar. O nosso programa é 4x4 e eu chamei ele de 4x4 porque, como você está vendo aqui a fotinha do Jeep, de 4x4 é tração em todas as rodas. É tração em todas as rodas da sua vida. Então, esse programa, ele vai te dar tração em todas as áreas da vida e também te dá esse momentum para você continuar tracionando o que é importante, que é o bem-estar. Então, aqui a gente tem o nosso diagrama do bem-estar, né? Então, você tem aqui o alimente-se bem, que é a nossa nutrição, que é a fundação, exercite-se, que é o quê? O movimento, a ideia de movimento, né? Descansar, reduzir o estresse, reduzir o acúmulo tóxico. E ali no topo, conecte-se, que para mim é uma parte que é primordial, que é a sua conexão, o que seja o que você acredite no seu eu maior, espiritualidade. Para mim, essa parte é muito, muito importante, que faz tudo, essa grande máquina rodar, tá? Se você me conhecesse há 15 anos atrás, você provavelmente não me reconheceria, porque era uma pessoa completamente diferente. Então, há 15 anos atrás, eu tinha uma rotina assim. Eu acordava às 4 da manhã, eu rodava a minha empresa juntamente com meu padrasto, eu era sócia dele na China, de fabricação de aço. E eu acordava às 4 da manhã, porque essa indústria acorda muito cedo, eu pegava o meu copão de café, nem tomava água, tá, de manhã. Pegava o meu copão de café, tomava o meu café no carro, no caminho para o escritório ou para os projetos, e eu fumava 2 cigarros antes de eu chegar no meu destino naquele momento.
E depois de um tempo, e não era só isso, né? A minha alimentação era um lixo, eu não fazia exercício físico, e descanso, estresse extremo, e depois de uns anos o meu corpo gritou e ele falou comigo, ele falou, olha, não vai dar para ficar assim. Então eu, com os meus 25 anos, eu tive um diagnóstico de câncer de colo de útero, e foi ali o meu grande despertar. E foi ali a minha chance de eu poder fazer essa mudança, de trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida para o meu mundo. E foi assim que eu vim parar aqui, hoje, falando com vocês. E se não fosse por essa mudança, eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza, não estaria aqui hoje no mundo. Então foi uma escolha, e um dos maiores motivos o qual eu continuo fazendo esse trabalho, e vou continuar velhinha fazendo esse trabalho, é porque eu quero muito que as pessoas não precisem chegar no momento de doença para poder entender que isso aqui é importante, né? Então a gente está passando aqui um momento interessante no mundo, e hoje bem-estar não é modinha, bem-estar é uma necessidade. Então o nosso programa ele é todo baseado nesse bem-estar. Então vamos falar sobre o programa. Então esse programa de transformação de 4 meses, ele vai te proporcionar o quê? Uma mudança de estilo de vida, se você precisa dessa mudança, ou se você já tem esse estilo de vida, eu vejo que ela só acrescenta, sai a partir desse lugar de só mais coisas boas, só abundância. E vai trazer conscientização do seu autocuidado e autoconhecimento. Então, falando de autocuidado, principalmente para vocês que são mães como eu tenho 3 filhinhos, e eu sei muito bem que normalmente a gente se coloca em segundo plano, cuida de todo mundo, né? Quem que tá aqui que é mãe que concorda comigo? Você cuida do mundo inteiro. E aí você se coloca em segundo plano. Então aqui, o que foi importante, o que foi primordial de entender a importância de um sistema desse programa, que é para você primeiro entender que você precisa se cuidar, porque se você não coloca a sua máscara primeiro, você não pode ajudar a outra pessoa. Então aqui, ao mesmo tempo que você tem uma forma de você se cuidar, você traz esse bem-estar para você primeiro, você se cuida, você vive esse estilo de vida, você ao mesmo tempo aprende a compartilhar esse estilo de vida, compartilhando talvez seja uma nova maneira para você de ser, né? E no 3º mês, você vai aprofundando o seu conhecimento e guiando outras pessoas a percorrer esse caminho também, que é o meu trabalho, né? Que é o que a gente faz. Quem trabalha comigo aqui, já está comigo há um tempo, é o que a gente tem feito nesses últimos anos. E no 4º mês, você tem a opção de decolar e levar isso para um patamar maior. Isso é uma escolha pessoal, você escolhe. Tudo é uma escolha pessoal, né? Desde o começo, é uma escolha pessoal. Então aqui você está aprendendo a empreender, abrindo seu próprio negócio, a sua franquia pessoal de consultoria de bem-estar. Então, com esse programa, a gente vai te dar o passo a passo em 4 meses, e você vai ter o teu investimento de volta e já estará tendo renda, ganhos, a partir do 2º mês. E eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhe mais para frente, tá? Então, esse programa, você tem não só essa transformação, mas tem uma oportunidade de mudar de vida, sim. Então, a gente tem aqui uma coisa que é tão natural, né, para todas nós, pessoas que gostam de cuidar, que se importam. A gente cuida, né? Então, nosso negócio é fazer o que a gente sempre fez, que é se cuidar. Então, simultaneamente, você promove o bem-estar, e, além disso, que é a parte que eu prezo muito, como eu comecei essa ligação falando, que é essa comunidade que são vocês, que somos nós, que ajudam, capacitam, ensinam, trocam, né? E eventualmente vocês se tornam mentores, mentoras, conforme vocês vão crescendo. Então, é uma liberdade que você tem também de escolher quando você trabalha. Dentro dessa minha carreira, eu vou falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho da minha trajetória, você escolher seus próprios horários e você escolher o seu ritmo também. Isso é liberdade. Eu não sacrifiquei a maternidade, a presença de estar com meus filhos para poder me cuidar, e também eu tive muito no meu primeiro empreendimento, né, trabalhando com fabricação de aço, eu fiz essa troca de fazer dinheiro e troquei a minha saúde para fazer dinheiro, né? Então essa troca, ela obviamente ela não funciona. Então aqui eu tenho uma maneira de poder ter estabilidade financeira, poder ter esse equilíbrio, me cuidar e ao mesmo tempo passar isso para frente. Então sim, foi e sempre vai ser uma das oportunidades
mais maravilhosas que eu já tive de mudar a minha vida, de dar um 180. E aqui estou hoje completamente diferente de 15 anos atrás, fumando 2 cigarros, né? Então, vou desmiuçar para vocês um pouquinho, mês a mês, tá? Então, você tem aqui o mês 1, que é o quê? Viver. Você vai viver esse estilo de vida. Então, você tem aqui 5 óleos essenciais de introdução nesse novo mundo. Então, a gente vai olhar, primeiro, limpar o organismo, né, o detox, proporcionar um sono reparador, que é um dos maiores problemas mundiais. A maioria das pessoas não dormem bem, e mais energia e menos ansiedade. Quem aqui concorda comigo que talvez ansiedade seja a palavra do momento, né? A gente está vendo aí uma onda de ansiedade, de pânico, né? De sentimentos que estão aqui rodando, flutuando, livres, leves e soltos aqui, e a gente sente isso. Então, a gente está falando também não só desse corpo físico, mas também do corpo emocional. Então, esse primeiro mês a gente vai abordar tudo isso. No segundo mês, ele vai te ensinar, a gente vai te ensinar a compartilhar. Então, o primeiro mês você viveu, agora o segundo mês você vai aprender a compartilhar a tua vivência, que é uma coisa muito natural, que a gente faz naturalmente. Quantas vezes você já indicou um restaurante, um cabeleireiro, uma marca? Isso é bem natural, nós, né, dos seres humanos. Olha, funcionou para mim, talvez funcione para você. E aqui a gente vai dar suporte à imunidade, que também é uma das prioridades, sem dúvida, no mundo hoje, né? E o reforço imunológico e os cosméticos inteligentes e naturais. Então, aqui você está aprendendo a entrar em outras áreas da sua vida, implementando redução de todos esses produtos que normalmente a gente nem pensa o que tem dentro dele. Então, quando eu fiz o meu tratamento, eu fiz um tratamento não alopático, eu fiz um tratamento completamente alternativo, e a primeira parte do meu tratamento foi uma voluntária que veio na minha casa, e eu achei que ela ia me ensinar a fazer suco verde, porque isso era parte dos protocolos, e eu tava lá pronta, né, com a juicer, tava pronta. E ela fez um detox da minha casa. E a primeira coisa que ela me perguntou foi: você usa perfume? Eu falei: amo perfume. E ela falou: me mostra os seus perfumes. Ela falou: esses 12 perfumes vão ser as primeiras coisas que a gente vai colocar no saco preto de lixo. E foi ali que ela começou a me explicar a importância da redução dessas químicas tóxicas que a gente está exposto todos os dias. E ela foi no meu banheiro e começou a mostrar para mim quantos ingredientes tóxicos eu já tinha ingerido, escovando dente, lavando cabelo, rosto, enfim, antes de eu sair de casa. Eram milhares. E foi ali a minha grande lição. Então, esse mês 2, a gente vai falar sobre isso, você vai aprender um pouquinho mais a fundo. E no mês 3, a gente entra na estética e conforto, para dar também o suporte respiratório, também uma outra necessidade muito grande agora, né? Redução de estresse. O estresse é o causador aí de mais de 90% a 95% das doenças no corpo. Saúde capilar, conforto emocional, físico, suporte metabólico, que é também uma das minhas paixões aqui dentro desse programa, e saúde bucal, flavorizantes naturais. Então, esse mês a gente vai aprender sobre isso, e a gente vai também agora entender a construção, expansão do seu empreendimento. No 4º mês, você tem o terreno biológico, a saúde integrativa. Agora você já aprendeu basicamente todas as áreas do bem-estar que eu mencionei no começo, elas já foram supridas. Então você já entendeu como é que esse flow, essa fluidez acontece no seu dia a dia, no bem-estar geral, né, de todas as áreas que são aí pertinentes ao seu ser. Então você tem agora o suporte digestivo, os suplementos vitamínicos, que são sim exclusivos da Terra, e eu vou falar um pouquinho mais dessa parceira. E o rei dos óleos, que é o frankincense, que é a reposição de DNA, que para mim foi uma chave muito importante no meu tratamento, e hoje eu vejo a importância dessa reparação de DNA. Então aqui a gente tem a força do programa. Então vamos olhar um pouquinho os números, tá? Para você entender como é que esses ganhos acontecem. Agora você tem uma ideia de como é que esse programa funciona. 4 meses, né? Lembra 4x4, por conta dos 4 meses também. Aqui você tem o primeiro mês, o que está em rosa é o teu investimento, tá? Então, o teu investimento vai ser aonde? Vai ser nos produtos do programa
que você está utilizando mês a mês. Esse é o investimento dentro da franquia, tá? Então, o primeiro mês você tem investimento de 222, porque é o seu primeiro pedido parcelado em 3 vezes, tá? E os detalhes de como é que você vai começar a fazer o seu primeiro pedido, enfim, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente com a pessoa que está te ajudando. O segundo mês, você tem já um ganho, tá vendo? Em verde, você tem os ganhos. Então, você tem um investimento de 445, que são as 2 parcelas agora, e os seus ganhos de 283. E no terceiro mês, esses ganhos, eles dão um pulo, né, de 283 para 1.138. E no quarto mês, ele dá um pulo ainda maior, tá vendo? Ele dá um pulo de 3.343. Então, quando você olha no decorrer desses 7 meses, então a gente está olhando 7 meses para você poder chegar em ganhos de mais de 10 mil. Tá vendo ali? São mais de 10 mil. E no decorrer de 7 meses. Então, você está olhando uma franquia que tem um investimento no decorrer dos 7 meses de 2.757, tá vendo ali, ali embaixo, em rosa, e os ganhos, 33 mil. Um pouquinho mais de 33 mil, tá? E essa média está sendo calculada no compartilhamento vezes 4. Lembrando, de novo, 4 por 4, que é o quê? Agora são as 4 franquias que você vai ensinar elas a estabelecerem. Você vai ensinar suas 4 sócias a estabelecerem as franquias delas, tá? Então, essa é a força do programa só até o 7º mês. Então, quando você olha ali, ó, os ganhos sempre crescem. E isso é só o começo. Então, segura esse pensamento aí. Isso é só o começo, tá? É o começo de 7 meses. E lembrando, você vai ter acesso a esse material, então depois você pode voltar para usar ele de referência para os números, tá? Então, esse é o programa de 7 meses, parando nos 7 meses, tá? E ele fica ainda melhor, por quê? Porque a gente tem a parceira perfeita, que é a doTERRA. A doTERRA é a líder mundial em produtos de bem-estar e também a líder mundial em óleos essenciais. Nós estamos hoje estabelecidos em mais de 100 países e o investimento que ela faz para produzir esses produtos é exclusivo, sim, da doTERRA. A gente tem uma equipe de pesquisadores e cientistas especialistas dentro desse segmento de bem-estar. Mas o que sempre tocou muito o meu coração, por isso que eu sou muito apaixonada por todo esse modelo de trabalho, é que o co-impacto, que é a maneira como é feito o fornecimento de tudo que a gente tem, ajuda famílias e comunidades que fazem parte dessa cadeia produtiva, porque isso beneficia os 2 lados, né? Tanto as pessoas que produzem, quanto nós, que somos os consumidores. Então, aqui a gente tem projetos, e você vai aprender um pouquinho mais no decorrer dos treinamentos, que ajuda comunidades a saírem da pobreza, que promove projetos educacionais, mulheres que nunca tiveram oportunidade de estudar, hoje tem. Então, tem um trabalho social agregado dentro da sua franquia. E o Healing Hands, que é o projeto humanitário, que é feito através desse nosso trabalho, que ajuda comunidades e pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e um impacto muito positivo, né, de trabalho social. E acredito que todas as pessoas que eu conheço amam fazer trabalho social, amam poder voltar, dar de volta, né, o que a gente recebe. Então, aqui a gente vê que muitas vidas são mudadas dos 2 lados, né? Então, tem um impacto aí muito, muito grande do co-impacto e do Healing Hands. Então, para você que sempre quis fazer trabalho social, mas nunca, não teve dinheiro ou tempo, aqui está uma combinação perfeita para você ser parte disso, e automaticamente, de tabela, você é parte dos trabalhos sociais. Então, essa parceira aí é a parceira que a gente escolheu, sabendo da integridade dela também. A franquia global, quero que vocês tenham também uma outra visão. Olha que legal. Hoje eu trabalho com mais de 30 países. Eu tenho 30 franquias em 30 países diferentes, mais, né? As possibilidades, elas são infinitas. Por isso que quando eu falei ainda tem muito mais, é para você entender que tem muito mais. Então, as possibilidades, de fato, elas são inúmeras. Então, o fato de a gente fazer todo o fornecimento desses produtos de lugares diferentes fez com que a empresa se estabelecesse nesses países também. Então, a gente está olhando aí uma franquia que você pode levar para qualquer lugar do mundo. E também tem a liberdade geográfica, né? Que, obviamente, a gente está, a maioria, trabalhando de home office, mas
de você saber que você pode trabalhar de qualquer lugar, independente de uma pandemia, né? Então, a franquia, ela é global e ela tem essa liberdade de você poder trabalhar de qualquer lugar. Mas vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, porque é o que é, né? A gente está falando de empreendedorismo e eu sei, nós todas sabemos, a maioria de nós, né, estamos aqui hoje porque a gente ama a ideia de poder empreender, né? Se você já não está empreendendo. Empreender é o maior sonho, um dos maiores sonhos entre os brasileiros e no mundo também. E aqui no Brasil, 52 milhões de pessoas se dedicam ao seu próprio negócio. Então, a gente está falando de 38% da população. Só que é confuso você escolher qual modelo que eu sigo, porque você tem que começar uma coisa nova, que faz você sair totalmente da sua zona de conforto, especialmente se você vem do modelo tradicional, né, de 100 anos atrás, que é de trabalhar para uma empresa, trabalhar para alguém, e você tem que começar do zero. Então, o modelo de franquia, ele é um modelo que te dá um negócio já pronto. Por isso que franquias têm sempre uma conotação positiva, porque você sabe que ela vem pronta, né? Você tem quase que um garantido ali, né? E hoje no Brasil, agora falando, né, puxando um pouquinho para o lado das mulheres, são 24 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. E a gente busca independência e autonomia, por isso que a gente empreende, né? Para mim, foi essa a minha busca. Foi a busca de bem-estar, de independência, de autonomia, de eu poder ser dona, de controlar o que eu posso na minha vida. E um dos nichos mais promissores é o de bem-estar, de cosméticos, produtos naturais. Essa indústria, ela só vai crescer. Então, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a indústria do bem-estar de quartas-feiras. A gente vai falar na educação continuada um pouquinho mais para a gente ter uma ideia da grandeza dessa indústria e de quanto ela vai crescer nesses próximos anos. É legal a gente poder ter essa visão. O empreender é lindo, né? Para quem já empreendeu aqui no tradicional, me conta e eu vou falar por experiência própria. O que ninguém te conta é que a maioria dos negócios, eles vão fechar em menos de 5 anos, tá? E se você tem um empreendimento que é uma coisa muito nicho, que é tua, que só você faz, que é muito especial, e você faz melhor que os outros, você também vai ter que aprender a vender, né? E tem essa parte de competição, né? E não tem o cuidado de ninguém, não tem ninguém ali te falando, te dando o caminho das pedras quando você começa um empreendimento. Você meio vai aprendendo ali na hora, né? Então, o cuidado jurídico, contábil, produção de estoque, logística, tudo isso cai em cima de quem? De você, quando você empreende no tradicional. E a maioria acaba desistindo porque é difícil você empreender sozinho. E eu falo por experiência própria, eu já passei por isso. E eu vou te dar uma visão do meu empreendimento hoje fora daqui desse programa. Eu tenho um empreendimento tradicional, eu tenho uma loja na Vila Madalena, em São Paulo. E esse empreendimento, eu estava fazendo as contas só para te dar uma visão, uma perspectiva do que você tem na mão aqui, tá? Esse empreendimento aqui, você começa com R$222, tá? Você começa o seu negócio com R$222 aqui, a sua franquia pessoal. O meu empreendimento tradicional me custa, só para vocês terem uma ideia, 22 vezes mais do que rodar o meu empreendimento aqui, com esse programa, tá? Só para vocês terem uma ideia de perspectiva de empreender tradicional. Hoje, eu decidi manter, o lugar que chama Nova em Folha, para quem não conhece, eu decidi manter o nosso espaço, porque é um espaço que eu criei de coração para a nossa equipe. É a casa da nossa equipe. Eu fiz isso porque essa foi a intenção, né? E eu consigo manter esse espaço porque eu tenho este empreendimento aqui, que durante a pandemia só cresceu, porque a busca de bem-estar, ela ficou ainda mais alta, né? Então, o que a gente tem aqui de diferente? Aqui você recebe treinamento extensivo de 16 semanas, central de dúvidas, material de apoio, um escritório virtual, mentoria mensal de mindset e as ferramentas de desenvolvimento pessoal. Então, quando você empreende no mundo tradicional, ninguém te dá isso. Isso aqui não existe. Mas quando você empreende dentro de uma franquia pessoal, intraempreendedorismo, onde um ajuda o outro, isso aqui existe. E é esse o nosso comprometimento com este programa, esse tipo de franquia pessoal. Então, esse poder da franquia pessoal e do intraempreendedorismo é de um ajudar o outro, porque se você não ajuda outras pessoas a crescerem, você não cresce.
Então, é assim que funciona o intraempreendedorismo. E o que é mais bacana também, quando a gente trabalha nesse intraempreendedorismo, é o quê? Todo mundo trabalhando junto. É todo mundo um ajudando o outro. Então, a gente tem esse treinamento extensivo de 16 semanas, são 16 líderes diferentes, 16 mentoras diferentes. Por quê? Porque a gente tem esse intraempreendedorismo muito forte dentro da nossa equipe. Então, são 16 mentores ali que vão ao vivo, toda semana, te mentorar para você aprender a viver, compartilhar, construir e decolar com o seu negócio. Eu vou te dar uma visão maior do que isso significa. Qual que é a força? Eu falei da força do programa. Lembra? A gente parou no mês 7. Agora, dá uma olhada na força do que é possível para você, tá? E eu vou te dar um pouco da minha trajetória. Eu cheguei no Silver no meu primeiro ano. Então, quando você olhar aqui o Silver, tá vendo? Ele te dá aí a média de ganhos de 5.900. Então, a gente trabalha com rankings como se fosse promoções, se a gente for falar no mundo tradicional, tá? Então, no Silver eu bati o meu primeiro ano e você pode ver que no programa você tá entre Silver e Gold, né? Quando a gente tá falando de ganhos. Então, ali você tem o Gold com 12 mil em média. Meu segundo ano, terceiro ano eu fui pro Platinum, quarto ano eu fui pro Diamond, no quinto ano eu fui pro Blue Diamond, do quinto pro sexto. E agora, do sexto pro sétimo, é uma trajetória natural, mas também é uma escolha. Lembra que eu falei? Você escolhe. Só que olha aqui que legal, quando você olha essa parte de baixo desse gráfico, só para você ter uma ideia, o que a gente está falando dentro do programa, a gente só está utilizando essa parte roxinha e essa parte turquesa. De toda essa possibilidade, tá vendo? Olha o que mais tem ali. Tem tudo isso aqui, ó, para você poder olhar, explorar ou não. Isso é uma escolha tua. Mas você vai ter o treinamento para você poder entender como é que isso acontece, tá? Então, aqui você tem uma visão maior da força do que isso significa, do que isso pode se tornar para você, tá? Então, os próximos passos é você vir comigo, vai com a pessoa que está te ajudando dentro dessa jornada, para você poder deslanchar o seu próprio negócio, para você poder conquistar o que você quer criar aqui dentro, tá? E essa é a minha maneira de apresentar o que a gente faz.